Boa noite, irmãos. Que é tudo na tecnologia, né? Você tem que esperar um pouquinho a ordem para poder falar. Tá certo. Bom, hoje é minha última noite com vocês. Assim, por enquanto, né? Por enquanto. Tenho planos de voltar, se Deus permitir. Se me convidarem também, com certeza eu volto aqui. Mas nesses 3 dias, né? Que foi acordado, né? Para que eu estivesse aqui com os irmãos, trazendo a palavra. Graças a Deus por isso, eu fui abençoado, mais do que vocês, né? Porque pude rever vocês, pude estar com vocês. Mas amanhã cedo eu estarei completo, né? Estava brincando com o pastor Neil que ontem, né? Que eu era só meia pessoa. Mas amanhã seria uma pessoa completa. Vou estar com a minha esposa, né? Falando da minha esposa, eu preguei de manhã e falei, né? Mônica, eu sei que você está vendo. Ela estava vendo. Ela me ligou e falou, eu vi. Então, orem por nós, que nós vamos estar voltando para casa hoje, né? Após o culto, por volta das 10 horas, 11 horas, nós estaremos voltando. Então, orem por nós, pela nossa viagem, para que Deus nos dê uma viagem tranquila e que nós possamos voltar e chegar bem, encontrar todos bem também. Amém? Vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias, aqueles que puderem, né? E ficar em pé, para lermos em Marcos, capítulo 10, dos versículos 46 ao 52. Marcos capítulo 10, versículos 46 ao 52. A palavra do Senhor nos diz: Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Davi, Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pelos hinos que cantamos. Obrigado, Senhor, pelas ofertas que foram tiradas, que são usadas exclusivamente para a Tua obra, para aquilo que o Senhor tem designado. Obrigado, ó Pai, pela leitura da Tua palavra. E obrigado também, Senhor, por estar aqui para poder transmitir a Tua palavra à Tua igreja. Que o Senhor venha tranquilizar os nossos corações, que o Senhor venha acalmar as nossas mentes e que nós possamos ter as nossas mentes e corações voltados para a Tua palavra. Que possamos, Senhor, estar meditando na Tua palavra, ouvindo e compreendendo aquilo que o Senhor quer nos dizer. E que o Senhor use não só a mim, mas a cada um de nós, para que possamos estar realizando a Tua obra e que possamos estar prontos para Te servir em todo o tempo. Nós somos agradecidos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu sei que existe um outro texto na nossa Bíblia que fala de cegueira espiritual, mas eu escolhi para este texto a cegueira espiritual. Porque nós vemos aqui, né, que Jesus, né, depois fala assim: Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, cego filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho mendigando. De manhã era João Batista, né, que estava fazendo isso. Agora nós vemos que a palavra de Deus está nos falando do Senhor Jesus. E nós vemos que aqui no versículo 46 já dá todos os personagens que nós precisamos para podermos compreender a palavra do Senhor. Vamos lá. Foram para Jericó, saindo ali com seus discípulos e grande multidão. Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Bom, temos aqui as peças-chave da nossa palavra, da nossa mensagem dessa noite. Primeiro nós vemos que fala os seus discípulos e grande multidão. Nós vemos que a palavra de Deus já fez uma separação, né? Os discípulos de Jesus e grande multidão. Olha, nós vemos tantas vezes aqui na palavra de Deus que a palavra nos falando que muitas pessoas seguiam a Jesus. E dentre essas pessoas que seguiam a Jesus,
havia aqueles que iam sendo salvos, mas havia aqueles que queriam segui-lo, procurando oportunidade para ter uma palavra, para ter algo contra Jesus, procurando ter do que acusar o nosso mestre, do que acusar o nosso Salvador. E aqui quando a palavra de Deus diz, os discípulos e grande multidão, está fazendo a separação de que alguns eram salvos, mas a grande multidão não. A grande multidão, ela estava seguindo ao Senhor Jesus, porque ele pregava com autoridade, porque ele tinha um grande ensinamento, porque ele era um mestre, porque ele fazia milagres, porque ele multiplicava os pães, porque ele fazia aquilo que chamava a atenção das pessoas. Ele era diferente. Ele era diferente. E as pessoas, né, até hoje, né? Quando alguém é diferente e alguém chama a atenção, as pessoas seguem, né? Querem ver o que é que ele faz, querem ver como ele faz, querem ver por que ele faz aquilo e aonde ele quer chegar. E as pessoas seguiam a Jesus com vários propósitos diferentes. Aí fala aqui, olha, que tinha os discípulos, tinha a multidão e tinha o Bartimeu, que era cego, o filho de Timeu. E ele estava assentado à beira do caminho. À beira do caminho. Quantas vezes nós pregamos a palavra do Senhor, quantas vezes nós fazemos as campanhas, quantas vezes nós fazemos cultos, como vão ter as das senhoras, na nossa igreja tem das senhoras, tem dos senhores, não tem os dos jovens ainda, porque os nossos são muito poucos e ainda trabalham, né? Não tem como ficar lá, mas quantas vezes nós fazemos os nossos cultos, nós fazemos culto na praça, nós fazemos período de louvor, nós fazemos visitas nos lares, nós visitamos os doentes, nós fazemos tantas coisas, mas sempre fica alguém à beira do caminho. E o grande problema é que às vezes nós não percebemos essas pessoas que ficam à beira do caminho. Nós pregamos, nós vamos andando, levando a palavra do Senhor e nós focalizamos alguém, oramos por determinadas pessoas e alguém está ficando para trás e nós não percebemos. Nós não percebemos. Mas a nossa função, como falei de manhã, é pregar, é anunciar. E aí no 47 fala assim, olha... o cego, né? Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós vemos esse Bartimeu, ele estava à beira do caminho. E ele era cego, mas ele não era surdo. Ele já tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Ele estava ouvindo e ele sabia. Quando ele se referiu a Jesus, ele falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele sabia quem era Jesus, ele não via, mas ele sabia quem era Jesus. E ele sabia o que Jesus fazia. Ele sabia que Jesus tinha poder para ressuscitar os mortos, tinha poder para expulsar os demônios, ele tinha poder para transformar vidas, ele dava vista aos cegos, ele expulsava os demônios, ele fazia com que as pessoas falassem. E ele agia e fazia a vontade de Deus. Por isso, Bartimeu, quando ele falou aqui, ele falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava à beira do caminho. Ele estava mendigando porque ele não tinha condições de trabalhar. Ele tinha uma vida presa à sua cegueira. E ele dependia da misericórdia de outras pessoas. Ele dependia da bondade de outras pessoas. Ele dependia daquilo que as pessoas se dispunham a dar para ele, porque era a forma até que ele tinha de contribuir com o seu lar, mendigando. Quantas pessoas, irmãos, nós vemos por aí abandonadas à beira do caminho, crendo que estão servindo a Deus, enganadas. Crendo que estão fazendo a vontade de Deus, à beira do caminho, à margem, como marginais, à margem da vontade de Deus, sempre ouvindo falar de Deus, sempre ouvindo falar daquilo que Deus faz, e sempre buscando ao Senhor de uma maneira diferente, mendigando a vontade de Deus para suas vidas. Aí nós paramos para pensar, né? Se existem as pessoas que vivem mendigando a palavra do Senhor,
Jesus Cristo, quando ele se referiu a ele, ele falou: olha, eu vim para que tenham vida. Que tipo de vida ele veio dar? Em abundância. Ele falou: eu vim para que tenham vida, mas tenham em abundância. E quando ele fala isso, não quer dizer que você vai ter abundância no seu bolso, não quer dizer que você vai ser rico, que você vai ter carro do ano, que você vai ter uma mansão, que você vai ter bens. Não, ele falou: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa esperança está nele. É essa vida e é esse o tipo de vida que ele quer nos dar, para que nós possamos ser cheios de Jesus Cristo. Para que quando ele agir em nossas vidas, nós venhamos a transbordar o amor dele, transbordar a vida dele. E nós temos que estar atentos à beira do caminho. Eu já ouvi pessoas falando assim: olha, aquele é um perdido, aquele não tem salvação. Por mim não tem, mas pelo meu Senhor e Salvador tem, porque ele também fez isso comigo, ele me salvou. E eu era igualzinho àquele outro que vocês falam, vocês não, que alguém fala: não tem esperança. Tem esperança. A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é Cristo. Quando ele fala aqui, olha, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era cego, mas ele clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui mesmo em Marcos capítulo 12, no versículo 35 ao 37, a palavra de Deus nos diz assim: enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, declarou: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi chama-lhe Senhor. Como pode, pois, ser seu filho? A grande multidão o ouvia com prazer. A grande multidão o ouvia com prazer. Sabe, a grande multidão andava com Jesus Cristo, mas a grande multidão não estava clamando por Cristo, não estava buscando a Cristo como Senhor. E aí alguém que estava à beira do caminho, quando ouviu falar de Jesus Cristo, quando ouviu falar, olha, eu fico imaginando ele sentado e fala: que bagunça é essa? Que multidão é essa? O que está acontecendo? Alguém me fala, alguém me fala. E alguém falou para ele, falou: olha, é Jesus Cristo que está passando. Ele: a minha oportunidade, a minha esperança. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ai, puxou aqui. No versículo 48, a palavra de Deus diz assim: olha, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O problema da grande multidão, irmãos, é que quando nós paramos para dar ouvidos a outras pessoas, a murmurações, a reclamações, ou quando nós queremos fazer algo para Deus e alguém vem e fala assim: ah não, você não pode fazer isso, sabe, você ainda tem que melhorar, você tem que fazer tanta coisa, você não pode. E nós damos ouvidos às pessoas, e aí aquele calor, aquela vontade, aquele desejo que o Senhor coloca no nosso coração de fazer algo para Deus, é abafado, porque nós ouvimos a voz da multidão. E aqui, esse Bartimeu, quando ele clamava porque a necessidade não era da multidão, a necessidade era dele. Era ele que sabia o que lhe faltava, era ele que sabia o que ele precisava, mas a multidão se opunha a ele. Falou: olha, deixa Jesus Cristo seguir o seu caminho, deixa ele passar. Bartimeu falou: não posso perder a oportunidade. Se ele passar, eu fico cego. Se ele passar, eu continuo nessa vida. Não haverá mudanças para a minha vida. E Bartimeu, ele queria esta mudança. Ele aproveitou as oportunidades que ele teve. Ao ouvir que era Jesus, ele não se calou. Ele não se conteve. E ele falou: é esta a oportunidade. Talvez eu nunca mais tenha a oportunidade. Não vou deixar a oportunidade passar. Não vou deixar. E a multidão falando: cala a boca, fica quieto, deixa Jesus fazer a vontade dele. Sabe, irmãos, quando a multidão fala isso,
eu percebo que a cegueira não era de Bartimeu, era da multidão. Eles eram cegos espirituais. Eram eles que não compreendiam o propósito da vinda do Senhor Jesus. Eram eles que não compreendiam que Jesus Cristo veio não para os que são sãos, mas para os que estão doentes. Jesus Cristo veio para todo aquele que precisa dele. Quando alguém fala, olha, eu não preciso de Jesus Cristo, eu não quero Jesus Cristo não vai ter ação na vida daquela pessoa, porque ele não quer Jesus Cristo na vida dele, mas Jesus Cristo veio por ele. Jesus Cristo veio por ele. Quantas vezes é pregada a palavra de Deus aqui, quantas vezes é anunciada a palavra do Senhor, quantas vezes é feito o apelo, e pessoas que não têm Jesus Cristo em sua vida, perdem a oportunidade de salvação, perdem a oportunidade da comunhão, perdem a oportunidade de reconciliação com o nosso Deus. A nossa palavra, àqueles que não têm Jesus Cristo, é uma palavra de reconciliação com Deus, porque a nossa comunhão com Deus foi quebrada pelo pecado. A nossa comunhão com o Senhor foi quebrada pelo pecado. E quando muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, falam, hoje não, eu vou ter outra oportunidade, e eu vou deixar passar, porque amanhã, quando eu ficar velho, quando eu já estiver vivido tudo o que eu queria, quando eu já tiver feito tudo o que eu queria fazer, quando eu tiver aproveitado a vida, aí eu vou servir ao Senhor. Bom, o grande problema é que nós não sabemos se vamos conseguir aproveitar a vida. O grande problema é que nós não sabemos se vamos conseguir fazer tudo o que nós queremos. O grande problema é que nós não sabemos quando vamos partir desse mundo. O grande problema é que nós não sabemos se vamos ter outra oportunidade. Timeu, quando ele ouviu que era Jesus Cristo que passava, ele falou, é agora. Esta oportunidade eu não perco. Mesmo as pessoas clamando para que ele se calasse, fala aqui no versículo 48, muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Bartimeu estava fazendo, ele estava se levantando e ele estava tomando uma posição contra aqueles que o agiam para que ele se calasse. Sabe, às vezes você ouve a palavra de Deus aqui, a palavra de Deus toca no seu coração, e aí você pensa, mas o que é que a minha esposa vai dizer? O que é que o meu marido vai dizer? O que é que os meus amigos vão dizer quando souberem que eu virei crente? O que é que os meus vizinhos, o que é que vão falar de mim na firma? Quando falarem assim, vamos tomar uma? Fala, não, agora eu sou crente. Eles vão zombar de mim. Eles vão ficar tirando o sarro de mim e vão me ficar chamando de crente. Eu vou passar. Aquele que se envergonhar do Senhor aqui na terra, ele vai se envergonhar de você lá no reino dos céus. E a nossa vergonha maior será quando o Senhor chamar assim, vamos, pastor Neil, vem à frente. Aí vai julgar o Neil, fala assim, não, ele se envergonhou de mim. Ele teve vergonha, ele não fez a decisão, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A vergonha maior será quando ele, na esperança de chegar lá e entrar no reino dos céus, e o Senhor fala para ele, porque não é por ser pastor, porque não é ser membro da igreja batista, porque não é trabalhar para Deus, porque não é a vontade de Deus, é através do Senhor Jesus Cristo. Quando nós deixamos a oportunidade passar e nós partimos desse mundo sem aproveitar a oportunidade, nós estamos condenados. Eu brinquei com o pastor Neil, porque ele sabe que é brincadeira, mas e você, que não tem Jesus Cristo em sua vida? Ou você que tem a oportunidade de estar fazendo algo para Deus, e você sente o chamado de Deus para a sua vida, e você se cala, você perde a oportunidade, você perde a oportunidade de servir, de trabalhar, de ser útil a Deus, ou até a oportunidade de levantar a sua mão e falar, eu aceito a Jesus Cristo, por vergonha, por causa do que os outros vão pensar de você. Quando você partir desse mundo, os outros talvez vão para o céu. E você que teve vergonha, fica.
porque você se envergonhou, você deixou a oportunidade passar. No 49, fala assim, olha, Jesus parou e disse, chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, levanta-te, tem bom ânimo, ele te chama. Quem foi que foi lá falar com o cego que ele era para ele se levantar e era para ele ter bom ânimo? Foi com certeza a multidão. Com certeza a multidão, porque os discípulos estavam com Jesus. Os discípulos estavam ao lado de Jesus, mas a grande multidão era que se opunha, era que não permitia que os outros chegassem, porque todos queriam estar próximos de Jesus para ver e ouvir o que ele falava, e com isso eles tiravam e deixavam longe aqueles que queriam ter um contato com o Senhor. Aqueles que procuravam ouvir ao Senhor Jesus não podiam, por causa daqueles que não tinham nenhum interesse no Salvador, mas tinham interesse de ouvir o que ele falava, tinham interesse de ver os milagres que ele fazia. Buscavam ao Senhor com propósitos errados, com propósitos mesquinhos. Como eu falei aqui nessa igreja, que muitas pessoas têm Deus como médico, têm Deus como banqueiro, têm Deus como psicólogo, como psiquiatra, como companheiro, tem Deus como tantas coisas, mas não o tem como Senhor. Não o tem como Senhor. Não tem como aquele que amou a cada um de nós e enviou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter a esperança de vida eterna. E aí o Senhor falou, a palavra de Deus fala que Jesus o ouviu. Jesus o ouviu. Por quê? Porque ele não se calou, porque ele não se conteve, porque ele sabia o que ele queria. Ele sabia do objetivo que ele tinha para a vida dele. Ele sabia do que ele precisava. E ele sabia quem poderia resolver o problema dele. Sabe, eu vejo pessoas buscando, assim, eu vivo numa cidade onde a nossa igreja é a única igreja que não é pentecostal. É a igreja católica, né? Mas que não é pentecostal. Eu vejo pessoas falando assim, olha, desculpe, eu não vou falar a placa de igreja, mas é o que acontece, tá? Para você poder entender. Olha, nós fomos no monte orar, e nós conhecemos tal pessoa que tem grande poder de oração, e tantas pessoas foram lá, e ele orou por tantas pessoas. Eu não preciso buscar pessoas, eu não preciso. Sabe, quando eu ouvi ao Senhor e eu levantei a minha mão, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio e habitou em mim. E aí eu tenho contato direto com o meu Deus. Não preciso, lógico, a palavra de Deus diz, vamos entender o que eu quero dizer. A palavra de Deus diz, orai uns pelos outros. E eu mesmo peço para vocês orarem por mim. Não é essa a questão. Mas eu não preciso que outras pessoas orem para que eu possa saber que Deus vai ouvir porque outros oraram e não porque eu orei. Mas todos nós, como irmãos, temos que orar uns pelos outros. Por favor, continuem orando por mim. As orações de vocês me fortalecem. Amém? Amém. Então aqui fala que, olha, o Senhor o ouviu. E quando Jesus o ouviu, o que foi que o Senhor falou? Chamai-o. Porque Jesus sabia que nada impediu aquele homem de se manifestar para que o Senhor pudesse ter comunhão com ele, para que o Senhor Jesus pudesse falar com ele e resolver o problema dele. Nós não podemos nos calar, irmãos. Nós não podemos olhar para as circunstâncias. Nós não podemos permitir que as circunstâncias venham a abalar a nossa fé. Aí você fala, pastor, é fácil falar quando você não passou por isso que eu estou passando. É fácil você falar quando você não sabe o que está acontecendo na minha vida. É fácil julgar, pastor, é fácil julgar. Tá bom, eu não sou homem como vocês, também não tenho limitações, também não tenho problemas, também não tenho dificuldades. A minha vida é só um mar de rosas? A sua vida é, pastor Neil? Sua vida é, pastor Viana? Não. Quando nós servimos ao Senhor, aqueles que servem ao Senhor é que são os alvos. É aqueles que Satanás quer derrubar, porque eles sabem que são um obstáculo na vida dele para destruir a vida dos outros. Porque nós, quando servimos ao Senhor, falo dos pastores, né? Mas estou falando no geral, quando nós queremos servir ao Senhor, Satanás fala, mais alguém que está querendo fazer a vontade de Deus, mais um trabalho para mim, vai lá,
perturba ele para que ele não queira servir ao Senhor, para que ele seja pego pelas circunstâncias e ele esfrie o amor dele. Olha, irmãos, se Bartimeu tivesse se calado e ouvido aquilo que os outros disseram para ele, ele perderia a oportunidade. Mas ele não se calou, ele não se conteve. Quanto mais a multidão falava para ele, se cala, mais ele gritava, porque o desejo e a necessidade era dele. E nós temos que aprender com esse exemplo a vencer os nossos obstáculos, a vencer aquilo que nos impede de ter uma comunhão maior com Deus. Como foi falado de manhã, né? Na ceia, falou: olha, nós temos um problema aqui e quero saber por que eu estou perdoando, ou se você vai perdoar o pecado de alguém. O grande problema, às vezes, não é o pedir perdão. O grande problema é perdoar. O grande problema é perdoar. Eu já ouvi pessoas falando assim: olha, pode acontecer o que for, eu vou morrer sem perdoar. Se fosse assim comigo e com você, imagina Deus falando assim: não, ele vai morrer, mas ele não vai ser perdoado. Graças a Deus que o amor de Deus é maior do que os meus pecados, do que eu e de qualquer coisa que venha a atrapalhar a minha comunhão com Deus. Porque Deus me amou acima de todas as coisas, e Ele deu aquele que poderia resolver os meus problemas, o Senhor Jesus. E eu ouvi e não perdi a minha oportunidade. No versículo 50, a palavra de Deus diz assim, olha, né, fala assim: levanta-te, ele te chama. No 50 diz: lançando de ti a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. 3 coisas que aconteceram aqui com o Bartimeu. Quando alguém falou para ele: olha, tem bom ânimo, ele te chama. A primeira atitude dele foi tirar aquilo que o identificava como um mendigo. Ele lançou de si a sua capa, ele renunciou à sua vida, ele renunciou àquilo que ele estava fazendo, tirando todo e qualquer impedimento que pudesse afastá-lo do Senhor Jesus. E ele, quando fez isso, a palavra de Deus diz que ele deu um salto. Porque era essa atitude, era esse o desejo dele, de ser ouvido pelo Senhor Jesus Cristo e de ser reconhecido por Jesus Cristo. E quando alguém falou para ele: tem bom ânimo, ele te chama, ele pegou aquela capa que era como do mendigo ali, ó, jogou fora. Não sou mais mendigo, agora eu vou falar com o meu Deus. Deu um pulo e falou: eis-me aqui, Senhor, ó, estou pronto. E a palavra de Deus diz ainda que ele foi ao encontro do Senhor. Eu imagino o Senhor Jesus Cristo ali, cercado por milhares de pessoas, grande multidão, né? Ele fez multiplicação de 5.000, de 3.000 para pessoas e tal. Então, grande multidão. Eu fico imaginando Jesus Cristo ali, e a multidão parada, e aquele cego caminhando, alguém ajudando, e ele chegando a Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo, no versículo 51, fala para ele: que queres que eu te faça? Bom, ele era cego, né? Ele era cego. Nós vamos falar: lógico, né? Que piada, que ele é cego, o que ele vai pedir para Jesus? Quando você tem alguma coisa na sua vida que te perturba, você não vai pedir para Jesus para você ver. Você não vai pedir salvação para Jesus Cristo. Você pode pedir para que Ele veja a sua dificuldade e Ele resolva aquela dificuldade que você tem, que está atrapalhando a sua vida. Não é verdade? Esse cego, ele vivia mendigando. De repente ele podia falar para Jesus: dá um dinheirinho aí para mim, né? Eu sou cego, eu não posso viver, então fala para os outros me sustentar aí, para eu não precisar ficar mendigando. Não, ele tinha um objetivo quando ele foi ao encontro do Senhor. Ele sabia o que ele queria e o que ele precisava. Quando o Senhor Jesus falou para ele: que queres que te faça? O cego respondeu: Rabi, eu quero ver. Ele já se submeteu a Deus, ele já se submeteu ao Senhor Jesus e falou: Rabi, mestre, eu quero ver. Eu tenho um problema em minha vida que só o Senhor pode resolver. E eu não permiti que ninguém me afastasse de ti.
Eu não permiti que nada pudesse me afastar. Eu estava aqui à beira do caminho, esperando ter um encontro contigo. Porque eu sou cego e não posso ver, mas o Senhor vê aonde eu estou. E eu sabia que se eu esperasse, eu ia ter a oportunidade de encontrar com o Senhor. Sabe, o pior cego não é aquele que vê. O pior cego é aquele que não ouve. O pior cego é aquele que não ouve. Porque a multidão aqui, né, em João 9:41, a palavra de Deus diz assim, olha, do versículo 39 em diante, diz assim, João 9, disse Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram, acaso também somos nós cegos? Disse Jesus, se fosse cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. O pior cego não é aquele que quer ver, que não vê. O pior cego é aquele que não quer ouvir. Quantas vezes nós pregamos a palavra do Senhor? Nós ouvimos, mas não compreendemos. Ela vem aos nossos ouvidos e fala, mas não está falando comigo não. Ainda não é comigo isso. Não é comigo isso. Sabe, essa palavra que ele está falando é para outro. Porque para mim, ainda não. Sou novo, sou nova, tenho tantas coisas para fazer, tantas coisas para viver, ainda não estou pronto para isso. Você é o cego porque não ouviu aquilo que o Senhor tem para você. O chamado que Deus tem para você, você rejeitou porque você não ouviu. Não é que você não viu, porque você lê a Bíblia, você vê os pastores, você vê os irmãos, você vai nos cultos, você tem comunhão com determinadas pessoas, você vê a obra de Deus sendo feita, mas você não vê o agir de Deus na sua vida, e você não ouve para que isso não aconteça na sua vida. O pior cego é você, que vê, que sabe e não escuta aquilo que o Senhor quer dizer para você, que rejeita o chamado do Senhor, porque você não ouve que o chamado é para você. No versículo 52, o Senhor falou para ele, vai, a tua fé te salvou. Aí diz, imediatamente ele tornou a ver, quer dizer que ele, algum momento da vida dele, ele era cego, mas o Senhor recuperou a vida dele. E fala, tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Quantos cegos existiam em Jericó? Quantos mendigos existiam em Jericó? Quantos enfermos, quantos endemoniados, quantas pessoas estavam ali à beira do caminho pedindo? Quantas pessoas tinham a sua capa e eram satisfeitos com a sua capa? Eram satisfeitos com a sua vida? Viram Jesus Cristo passar e olharam para ele e falaram, quanta gente boba seguindo um homem, ó, quanta gente que perdendo o seu tempo. Quanta gente está vivendo essa vida, seguindo este homem, que não vai fazer nada por eles. Eu não, eu estou aqui aproveitando a minha vida. Eu estou aqui pedindo, eu estou aqui vivendo, eu estou bem. Você já viu alguém que está no pecado? Eu vejo os jovens, né? Na internet, na rede, eu vejo lá em Alvilândia, os jovens na praça, bebendo, conversando, com aqueles carros, eles colocam aquelas picapes e colocam aquelas caixas de som desse tamanho lá na picape lá atrás, ou pegam os seus carros, colocam as caixas de som, abrem a tampa do porta-malas e aí fica um de um lado, do outro, do lado do outro, e todos os jovens pulando lá no meio, conversando e brincando. Não vejo nenhum deles triste, não vejo nenhum deles bravo, não vejo nenhum deles, chorando. Não, estão todos sorrindo, estão todos felizes, estão todos pulando, estão todos se divertindo, porque o pecado é gostoso, o pecado é prazeroso, não é verdade? Nós que vivíamos no pecado, alguma vez nos queixamos do pecado? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, e esta palavra quebrou os nossos corações, e essa palavra nos fez compreender que nós somos pecadores, e de que aquilo que nos dava prazer estava nos levando ao inferno, nós tivemos os nossos olhos abertos, nós tivemos os nossos ouvidos atentos, nós ouvimos a palavra do Senhor e falamos, é comigo, eu sou pecador, e eu não sabia.
Eu ia para o inferno e não sabia. E eu tinha prazer em tantas coisas. Quem aqui aceitou a Jesus Cristo e continua vivendo da mesma maneira que vivia antigamente? Ninguém. Sabe por quê? Porque o Senhor, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, vidas. Ele muda as nossas vidas. Ele olha para mim, ele faz aquela limpeza, ele faz aquela faxina, né? 1 João 9 fala bem para você que peca, né? Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar, purificar, para limpar de todo pecado, de toda injustiça. E é isso que ele faz com o cristão, com a pessoa que aceitou a Jesus Cristo. Quando nós pecamos, vamos lá, confessamos o nosso pecado para ele, pronto. E nós não temos prazer mais em pecar. Nós vigiamos os nossos passos. E todos nós sabemos que temos tendência ainda na nossa carne para determinados pecados. E aí nós vamos falar, eu sou um super crente, vou lá, vou fazer isso e não vou pecar. Eu falo, eu sou José. Se eu bobear, eu vou pecar, eu vou correr, eu vou fugir. Eu vou fugir para eu não pecar, porque eu sei que o meu corpo gosta do pecado. Por isso eu não vou dar oportunidade para Satanás. E quando o cego falou com o Senhor Jesus, falou, Senhor, eu quero ver. Jesus Cristo falou para ele, a tua fé te salvou. Porque ele não olhou as circunstâncias, ele não olhou os problemas, ele não olhou as dificuldades, ele não deixou a oportunidade passar. Ele falou, é Jesus Cristo, ele pode mudar a minha vida. Ele pode me perdoar, ele pode me dar vista, ele pode me dar uma nova vida. E quando ele teve a oportunidade, ele lançou de si aquilo que o prendia, ele deu um salto e ele foi ter ao encontro com o Senhor Jesus. A demonstração de fé dele foi de saber que quem estava passando e a oportunidade que ele tinha, era de ser salvo, era de ser ouvido, era de ser visto pelo Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não vamos limitar as nossas vidas e não vamos viver vidas medíocres. O Senhor Jesus Cristo, ele olha para cada um de nós e ele fala, eu tenho uma vida abundante para você. Basta você me seguir. Eu tenho uma vida melhor para você. Basta você se dedicar a mim. Aí você vai falar, mas quantas pessoas estão enfermas? Quantas pessoas estão no hospital? Quantas pessoas estão fazendo isso, passando por dificuldades? Que vida abundante é essa? Vou dar 2 exemplos para vocês que eu gosto muito. Paulo orou 3 vezes e o Senhor Jesus, e o Deus falou para ele, o Senhor Jesus falou para ele, Isso, a minha graça te basta. O Senhor Jesus Cristo, Deus, é suficiente. Você vai continuar com o seu problema, mas a minha graça te basta. Eu sou suficiente para você. Continuou com o problema. Senhor Jesus Cristo, quando estava chegando a hora dele, subiu lá, orou 3 vezes, derramou gotas de sangue. E ele orou para Deus, mas falou, Senhor, que seja feita a tua vontade. Graças a Deus, ele morreu. Graças a Deus ele morreu, e é por isso que eu tenho vida eterna, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele morreu a minha morte, e ele ressuscitou para que eu possa ter a esperança de vida eterna. Irmãos, às vezes existe em nós um Bartimeu, que fica mendigando, que fica pelo caminho, preso com obstáculos, preso com alguma coisa, que nos impede de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que nos impede de ter uma comunhão, uma vida melhor com o nosso Deus, que nos impede de amar o nosso próximo, perdoar o nosso próximo, que nos impede de voltar à comunhão com o Senhor através da reconciliação com a igreja. Eu não sei qual se tem problemas para você nessa área ou não, mas foi a palavra que o Senhor me deu para essa noite, e é a palavra que eu vou pregar. É aquilo que eu vou pregar. Logicamente, não estou chamando a atenção de ninguém, né? Porque vocês têm os seus pastores para isso. Mas, às vezes, nós somos presos por alguma coisa que nos impede de servir ao Senhor. E nós ouvimos as nossas dificuldades, nós ouvimos os nossos opositores, e nos esquecemos de ouvir ao Senhor Jesus Cristo. Vamos dar oportunidade ao Senhor. Talvez
nós venhamos a estar à beira do caminho, e o Senhor Jesus Cristo está passando, e nós o deixamos passar, e nós vamos perder a oportunidade da nossa vida. Amém? Pastor Neil, pastor Viana?